Fala, meu povo! Minha gente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem para vocês me verem um pouquinho melhor, tá? Olha, mais uma questão para a gente tratar do tema lentes esféricas. Só que nesse caso, a gente vai ver a parte matemática do tema, tá bom? Vou falar da equação de Gauss, vou falar do fator de aumento, vou falar do referencial de Gauss. Aliás, esse terceiro ponto aqui é aquele ponto que eu chamo muita atenção dos meus alunos, que trata sobre a questão do estudo dos sinais. Olha como é frustrante você fazer uma questão, você saber, assim, você saber do tema, né? Mas errar a questão porque não prestou atenção no sinal. Então, poxa, isso é muito triste. E aí, gente, eu quero lembrar para vocês que sempre aqui na resolução das questões do nosso canal, eu nunca estou preocupado com a resposta. E você também em casa não deve estar. Você tem que estar preocupado com a riqueza de detalhes, de informações, o arcabouço conceitual que eu trago para vocês. Afinal de contas, gente, a resolução, a resposta, vocês podem encontrar mundo afora, tá certo? Em outros locais. Aqui a gente vai se preocupar um pouco mais de extensão conceitual para que você possa se sentir muito à vontade com o tema, tá? Então, estou preocupado com a parte pedagógica, a parte didática do assunto, para que você possa pegar outras questões de lentes e detonar, tá bom, gente? Então, preste atenção na riqueza de informações que eu vou trazer para vocês com essa questão aí, tá bom? Então, a questão da UFPR, a questão começa dizendo assim: um datiloscopista, eita, quase um trava-língua, então de novo. Um datiloscopista munido de uma lupa analisa uma impressão digital. Gente, vamos tirar por enquanto a palavra lupa da jogada. Vamos então pensar por enquanto numa lente. Então, eu estou fazendo a questão sobre o tema lentes esféricas. Eu não sei se a lente é convergente ou divergente. Mas na verdade aqui a gente já tem como saber. Porque vamos pensar um pouquinho sobre esse profissional aí, o datiloscopista. Ele quer ver uma impressão digital. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para vocês me verem com mais detalhes, tá certo? Pessoal, o negócio é o seguinte, veja, esse profissional ele vai usar uma lente para poder observar uma impressão digital. Claro que se ele quer ver uma coisa que já é por natureza pequena, se ele quer ver uma impressão digital, então ele tem que usar uma lente que produza ampliação para que ele possa ver a impressão digital com mais detalhes. Você concorda com isso? Eu tenho certeza que sim. Gente, então, só para lembrar para vocês, ele só pode usar um tipo de lente. Porque a única lente que produz ampliação da imagem é a lente convergente. Lembre-se que a lente divergente, ela sempre produz uma imagem que tem essa natureza aqui, ó. A imagem sempre na lente divergente é virtual, sempre direita, sempre menor. Então, mais uma vez, na lente divergente, ela só produz imagem virtual, quer dizer que aquela imagem que é formada pelos prolongamentos da luz, aquela imagem que não consegue ser projetada sobre uma tela, ok? A imagem é direita, quer dizer que o objeto e a imagem apontam para o mesmo lado, tipo, a imagem não está de cabeça para baixo em relação ao objeto, isso é o que a gente chama de imagem direita, e o tamanho da imagem, olha lá, é sempre menor. Então a lente divergente, nesse caso, não pode estar sendo usada, mas por que não? Porque se o datiloscopista quer ver a impressão digital ampliada, e claro, só faz sentido se for assim, então ele só pode estar usando uma lente convergente. Então olha lá, de saída eu já sei disso. Ainda dá para saber mais coisa, tipo, tá, eu já sei que a lente é convergente, mas para produzir ampliação, onde é que o objeto deve estar em relação à lente para que ela produza ampliação? Então já já eu vou te lembrar isso também, tá bom? E vou te dar uma diquinha, olha, vai ser uma maravilha. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom, gente? Então presta atenção aí, vamos continuar na leitura da questão. Opa! Então deixa eu dar uma diminuída aqui para que vocês possam ler a questão comigo, tá certo? Então, continuando a questão, diz assim: sua lupa é constituída de uma lente convergente com distância focal 10 centímetros. Então, gente, é aquilo que a gente já estava imaginando. Olha, a lente é convergente e a distância focal 10 centímetros. Aliás, já já quero falar sobre o sinal dessa distância focal, tá bom? Aquela história do referencial de Gauss. Aí a questão continua dizendo: ao utilizá-la, ele vê a imagem virtual da impressão digital aumentada 10 vezes em relação ao tamanho real. Então, pessoal, se liga aí agora, a questão falou que a gente já imaginava. Ele disse que a lente produziu uma ampliação de 10 vezes. Agora, tem um detalhe que eu vou marcar aqui também, que a gente vai discutir já já, que a imagem é virtual. Deixa essa informação em stand-by, tá bom? Mas a imagem eu já sei que é 10 vezes maior. Então, muitos alunos me perguntam assim: Diego, eu poderia atribuir um valor à altura do objeto e, consequentemente, à altura da imagem? Pode. Isso vai mudar a resolução da questão? Não. Então, você poderia dizer, por exemplo, que o objeto tem 1 centímetro e a imagem tem 10 centímetros, né? Afinal de contas, ela é 10 vezes maior. Não teria problema algum, tá, gente?
Ah, mas meu colega disse que o objeto dele tem 2 centímetros e a imagem vai ter 20. Não tem problema. Porque o importante é você dizer que a imagem é 10 vezes maior. Mas atribuir um valor, gente, eu não vou atribuir, tá certo? Mas se você atribuir, também não vai dar errado, não. Tá bom? Fica tranquilo com relação a isso. Aí agora vamos para o comando da questão. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para a distância que separa a lupa da impressão digital. Opa! Então agora vou marcar o comando da questão para que você possa entender o que danado a questão quer. Ele quer saber assim, com base nesses dados, assinale a alternativa correta para a distância que separa a lupa, gente, é a nossa lente, né? Ou seja, ele poderia trocar aqui a palavra lupa pela palavra lente, não teria problema, da impressão digital. E, pessoal, a impressão digital, ela aqui está servindo para a gente como objeto, né? Para a lupa, a impressão digital é o objeto de observação. E aí a lupa, né, a nossa lente, ela vai produzir uma imagem dessa impressão digital. E uma imagem 10 vezes maior. Tranquilo? Então, você já entendeu aí esses detalhes. E aí agora vamos aqui, olha, anotar como eu sempre faço. Eu vou construindo aí esse raciocínio com vocês, né? Como se você estivesse aí fazendo uma prova, resolvendo uma questão, para que você saiba como é que você poderia se organizar aí, organizar seus pensamentos, suas ideias para resolver o problema. Então, vamos colocar aqui, olha, dados. Eu sempre faço isso, tá? Aliás, eu sempre faço isso mesmo, tá, gente? Na sala de aula. Eu geralmente uso 3 pilotos, né? Um preto, um azul e um vermelho. E aí, com o piloto azul, eu sempre vou marcando as informações que a questão me dá. Então, quais foram as informações que a questão me deu? A questão me disse que a lente em questão era uma lente convergente, não é isso? Então, eu sei que a lente não poderia ser divergente de maneira nenhuma. A lente só pode ser convergente. Mesmo assim, a questão falou, tá bom? Outra informação que foi dada na questão é a distância focal. E aí é o primeiro ponto que eu gostaria de parar para relembrar para vocês. Pessoal, veja, como a lente é convergente, então a gente já sabe que, pelo referencial de Gauss, a lente convergente tem uma distância focal positiva. Ora, se essa lente fosse divergente e a questão tivesse dito que a distância focal vale 10, não seria 10, tá, gente? Seria menos 10. Menos 10. Então, você tem que estar ligado nesses detalhes, tá, pessoal? Quando você for resolver um problema, fica ligado nisso. Porque, pelo referencial de Gauss, e aí de onde é que se tira essa história de sinais? Aliás, queria lhe dizer uma coisa. É algo que eu falo muito em sala de aula, provavelmente continuarei falando, porque é normal que isso aconteça, mas geralmente a gente chama esse F de distância focal. Não é assim? Da mesma forma, a gente chama de distância do objeto, distância da imagem. É comum eu falar isso, provavelmente continuarei falando, mas sempre chamo a atenção dos meus alunos no início desse assunto, as lentes esféricas, e do assunto espelhos esféricos, que aliás são bem parecidos, né? Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos que não faz muito sentido chamar de distância, e vou lhe dizer por quê. Porque, por exemplo, se eu digo qual é a distância entre as minhas mãos, você vai dizer, olha, suas mãos estão a distância de tantos centímetros. Ora, você nem pensa em dizer menos 10, menos 20. Não faz sentido isso. Porque a distância é uma grandeza modular. Ela não tem nem sinal negativo, nem sinal positivo. Não faz sentido falar mais 10 ou menos 10 para distância. Distância é uma coisa que é um comprimento, não tem modo. Desculpa, não tem sinal. É um módulo, é um número. Agora, por que na aula de física a gente então pode botar mais 10 quando a lente é convergente, menos 10 se a lente for divergente? Porque aí, pessoal, a gente está falando, na verdade, da posição focal. Cara, como assim? Isso tem a ver lá com o eixo X, o eixo das abscissas. Você lembra que lá no eixo X, contado a partir da origem, você pode ter valores positivos para o eixo X ou valores negativos, não é assim? Então, quando a gente diz que uma lente é convergente, é como se eu estivesse dizendo que o foco dessa lente está na parte positiva do eixo X. Sacou agora por que pode ser positivo ou negativo? Quando a lente é divergente, o foco está na parte negativa do eixo X. É isso. Então, o menos 10 ou o mais 10 tem a ver, por isso que a gente chama de referencial de Gauss, porque depende do referencial. Depende se a gente está tratando de uma lente convergente ou uma lente divergente. Então, se a lente for convergente, terá distância focal positiva. Se a lente for divergente, terá distância focal negativa. Então, guarda essa informação, tá, gente? Nesse caso dessa lente, ela é convergente ou divergente? Ora, a gente já sabe que ela é convergente. Então, por conta disso,
é que a distância focal ela vale mais 10. Mas se fosse divergente, você já sabe o que teria que fazer. Tranquilo? Outra coisa que a questão nos disse é que a imagem ela é 10 vezes maior. Então, o A a gente chama de fator de ampliação e vale 10. Mas 10 o quê? Só 10, é um número. O que você está dizendo aí, com esse A sendo 10, é que a imagem é 10 vezes maior do que o objeto. Já já a gente vai deixar isso organizado, tá certo? Deixar essa ideia bem organizada para vocês. E, finalmente, o que a questão pediu? Sim, outro detalhe importante é que a imagem é virtual. Virtual. Isso aqui vai ser importante para a resolução do problema, tá certo? Se liga. E, finalmente, o que a questão quer saber? A posição do objeto. Lembre-se, a pergunta da questão é qual é a distância da impressão digital até a lupa. Ou seja, qual é a distância do objeto até a lente. Então, geralmente eu chamo de distância do objeto pela letra P, tá bom? Tem professores que preferem botar DO. Na verdade, eu chamei durante um bom tempo de DO, mas exatamente para não criar essa coisa da distância e aí trazer essa coisa, eita, uma distância positiva, uma distância negativa, eu passei a chamar de P de posição. Aí faz mais sentido. Então, posição do objeto, posição da imagem, posição focal, sacou? Então, essas coisas são importantes para que a gente entenda que o que a gente está definindo é a posição. Beleza? A distância é uma grandeza que não tem sinal. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Estão aí anotadas as informações. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou desenhar para vocês. Vou tentar ser prático aqui, mas tenho que fazer isso para vocês poderem entender como é que é a situação aí. Por exemplo, onde é que o objeto deve estar para produzir essa imagem em questão? Uma imagem que seja virtual e que seja 10 vezes maior do que o objeto. Então, pessoal, eu vou dar uma diquinha para vocês que eu tenho certeza que você, sendo meu aluno ou qualquer outra pessoa que esteja aí assistindo a esse vídeo, possa pegar essa informação, achar ela legal e ser útil para vocês. Tá certo, gente? Então, olha lá, vou desenhar aqui rapidamente para que vocês possam entender. Tá aí a nossa lente convergente, uma lente delgada convergente, tá? O termo lente delgada significa uma lente de espessura desprezível, tá certo? Então, se você se deparar com esse termo, já saiba, quer dizer que a grossura da lente não é levada em consideração. Então, a lente é convergente, tranquilo? Outra coisa, pessoal, vamos marcar os 3 pontos sobre esse eixo principal, os 3 pontos que me interessam. Um sobre a lente, que é o centro óptico, também chamado de oclusão, o foco, que a gente chama de foco objeto, e, finalmente, o ponto antiprincipal. Beleza? E aí, agora, para a gente saber as 5 modalidades, relembrarmos as 5 modalidades de imagem que uma lente convergente pode formar, então eu vou botar aqui um objeto, olha de frente para essa lente. Então, deixa eu botar aqui um objeto de frente para a lente, tá? Deixa eu mudar a cor dele. Vou botar aqui vermelho, que geralmente é como eu faço dentro de sala de aula, né? Deixa eu botar aqui agora, olha. E agora eu gostaria da sua participação para que você possa lembrar as 5 imagens que uma lente convergente pode formar e lembrar que já já vou te dar aí uma diquinha, tá? Fechar com uma cereja aí em cima desse bolo maravilhoso, tá? Então, quando o objeto está além do ponto antiprincipal, a imagem formada vai ser real invertida menor. Real invertida menor, ok? Quando o objeto está em cima do ponto antiprincipal, então deixa eu movimentar ele para cá, ó. Exatamente aqui em cima do ponto antiprincipal, a imagem vai ser real, invertida e igual. Beleza? Quando o objeto é trazido para um ponto entre o antiprincipal e o foco, e aí, gente, quando eu falo entre, não precisa ser no meio, tá? Em qualquer região aqui, ó, entre o antiprincipal e o foco, aí a imagem vai ser real, invertida e maior. Então, veja só, as 3 primeiras imagens, real, invertida menor, real, invertida igual, real, invertida maior, tranquilo? Então, já saibam disso aí. Quando o objeto está em cima do foco, exatamente em cima do foco, a imagem se forma no infinito. A gente chama a imagem de imagem imprópria, quer dizer que a gente não consegue observar essa imagem. Tranquilo? Então, o objeto em cima do foco forma imagem no infinito. A gente chama de imagem imprópria. E a última imagem, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente, a imagem ela é virtual direita e maior. Virtual direito maior. Aí, claro que você em casa deve estar dizendo assim, poxa, Diego,
eu guardar tanta informação para você que é professor de física, é fácil falar. Bem, pessoal, eu não nasci professor de física, né? Quero deixar isso bem claro. Mas tudo bem. Mesmo assim, eu quero te dar uma diquinha aí agora para que você possa lembrar dessas 5 imagens com mais tranquilidade, tá bom? Então, escolha uma das duas mãos, pode ser a mão esquerda ou a mão direita, não importa, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha mão esquerda e vou botar, olha, meus 3 dedos de cabeça para baixo. O midinho, o seu vizinho, o maior de todos, de cabeça para baixo. Beleza? O dedo indicador eu vou levantar e o dedão eu vou deixar assim apontando para cima, tá bom? E aí, olha a diquinha que eu queria te dar, vê se não vai ser legal, pessoal. Lembra como é que são as 5 imagens que uma lente convergente pode formar? Se não lembra, eu acho que com essa diquinha aqui você vai lembrar agora. Esses 3 primeiros dedos não estão de cabeça para baixo. É como se as 3 primeiras imagens fossem reais. E observe que esse dedo é menor. Esse dedo aqui eu vou chamar de maior, olha, o dedo maior, que ele é maior mesmo, né? Então, entre o menor dedo e o maior dedo, vamos chamar esse dedo do meio aqui de igual. Então, olha, a primeira imagem, quando o objeto está além do ponto anteprincipal, a imagem é real invertida menor. Já quando o objeto está entre o está em cima do ponto anteprincipal, a imagem é real invertida é igual. E entre o anteprincipal e o foco, a imagem é real invertida maior. Então, olha, primeira imagem real invertida menor, segunda imagem real invertida igual, terceira imagem real invertida maior. Olha que legal. Por que aqui não tem dedo? Porque é aquele caso que não tem imagem, quando o objeto está em cima do foco. Não tem dedo, não tem imagem, a imagem é imprópria. E observe que esse é o único dedo que está de cabeça para cima, ou seja, a imagem nesse caso aqui não é invertida, ela é direita. E aí ela é virtual, direita e maior. Então olha as 5 imagens, de novo, bem rápido. Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior. Ok? Imprópria, virtual, direita, maior. Tranquilo, gente? Gostou dessa diquinha? Eu tenho certeza que ela é bastante útil. Numa prova, por exemplo, ela pode te ajudar bastante. Você lembra que a questão disse pra gente que a imagem era virtual? A questão disse pra gente. E que ela era maior. Então, gente, eu já sei que o objeto está aqui, ó, entre o foco e o centro óptico da lente. Beleza? Ele está nessa região. Não quer dizer que está no meio. Está dentro dessa região aí. Para produzir essa imagem, que é que eu quero uma imagem virtual, direita aí, maior. Beleza, pessoal? Gente, eu vou fazer a construção da imagem aqui só para que todo mundo possa entender legal, tá bom? Usando os raios notáveis. Vou usar 2. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal refrata na direção do foco. Então, exatamente nesse ponto aqui, olha, está o foco imagem. Vou chamar de F'. E outro raio notável que eu vou usar para produzir essa imagem é o raio que passa pelo centro óptico. Todo raio de luz que passa pelo centro óptico refrata sem sofrer desvio. Observe que esses raios de luz, se eu continuar com eles, né, prolongando eles assim, olha, continuar o trajeto deles, eles não vão se encontrar. Mas se eu prolongar voltando, se eu voltar, então o prolongamento desses raios de luz vai se encontrar. E é exatamente nesse ponto aqui do prolongamento é que vai ser formado, olha, a imagem. Então essa vai ser a imagem que vai ser observada, pessoal, pelo datiloscopista. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Então está aqui exatamente a imagem. Ok, pessoal? Então, bem interessante aí, olha, eu já sei que a imagem ela é formada pelos prolongamentos da luz, então a imagem ela é virtual, a imagem ela é direita ou direta, são sinônimos, tá? Direita ou direta. E o tamanho da imagem, pessoal, maior. E eu sei que é maior quantas vezes? Ela é maior 10 vezes. Quem falou isso? A própria questão. Beleza, pessoal? A própria questão nos disse isso, que a imagem é maior 10 vezes. Beleza? Então, essa primeira parte que eu estou fazendo aí para vocês, é aquela história. Eu estou construindo aqui o raciocínio com vocês. Agora, vamos para o que a questão quer. A questão quer saber, pessoal, quanto é essa distância aqui, olha. A distância do objeto, que é a impressão digital, para a lente, que a gente chama de P. Beleza? Essa distância da imagem para a lente a gente chama de P'. E aí, pessoal, olha lá. Eu vou mostrar que isso é verdade, mas
como aqui você numa videoaula eu tenho que ajudar você a raciocinar e ser mais prático em algumas coisas, gente, eu já posso dizer uma coisa. Se essa posição do objeto, por exemplo, vier a valer x, a posição da imagem vai valer 10x. Mas por quê? Porque, pessoal, sempre é proporcional às alturas com as distâncias. Então, Diego, eu não entendi o que você falou. Eu vou repetir a ideia. Sempre é proporcional às alturas com as distâncias. Se a imagem é 10 vezes maior, ela não é apenas 10 vezes maior no tamanho, não. Ela também é 10 vezes maior na distância. Então, ela é 10 vezes maior no tamanho e 10 vezes maior na distância. Então, isso quer dizer que se a distância do objeto for x, a imagem vai ser 10x. Porém, olha o detalhe, como a imagem é virtual, na verdade aqui, aí olha a história do referencial de Gauss, tem que ser menos 10x. Eu vou fazer esse menos 10x aparecer, tá, gente? Para você não se preocupar em ter... Claro que eu quero que você ganhe tempo com essas coisas. Eu vou fazer uma conta para mostrar isso. Mas claro que você é capaz de ganhar esse tempo, tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente vai chegar nessa relação aí, tá certo? Então, vamos lá para começar a resolver o problema, matar a questão. Então, olha, a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, menos P', que é a posição da imagem, está para P, que é a posição do objeto. Tranquilo, gente? Você lembra que a imagem é 10 vezes maior, que o fator de ampliação vale 10? Ora, dizer que o fator de ampliação vale 10 significa dizer exatamente que HI por HO vale 10. Ou seja, se eu passar esse HO para o outro lado, eu vou ficar então que o HI vai ser 10 vezes HO, que a altura da imagem é 10 vezes a altura do objeto. Claro que, aliás, eu vou até dizer uma coisa para vocês. Vocês poderiam começar a questão dizendo isso. Ao invés de anotar que o fator de ampliação é 10, o A é 10, você poderia ter dito que HI é 10 vezes HO, porque a questão disse isso para a gente, tá certo, pessoal? A questão deixou bem claro isso aí, essa informação para a gente. Então, eu vou substituir essa informação aqui, ó. Então, substituindo, vai ficar, então, que 10 vezes HO, né, sobre HO é igual a menos P' sobre P. Gente, posso simplificar, então, o HO do numerador com o HO do denominador. Um abraço. Posso passar o P para o outro lado da igualdade. E aí, menos P' vai ser igual a 10 vezes P. E eu posso dizer que P', então, vale menos 10P, né? Confere isso aí. E aí é aquela história. O P' é a posição da imagem e o P é a posição do objeto. Se você quiser dizer, lembra que a pergunta da questão é quanto é a posição do objeto? Então, se você quiser dizer que essa incógnita aqui, o P, vale x, então nós teríamos que, se P é x, P' vale menos 10x. Ora, pessoal, por que eu estou fazendo essa anotação? Apenas, deixa eu sair da frente para vocês verem, apenas para você lembrar que eu já tinha falado isso, ó, ganhando tempo aqui, olha. Então, gente, ganhe tempo também. Aqui você está assistindo essa videoaula para você poder se ligar nesses detalhes e ganhar tempo. Quando uma questão disser que a imagem é tantas vezes maior do que o objeto, ou menor pode ser também, viu? Não tem problema não. O raciocínio também vale igual. Sempre as alturas são proporcionais às distâncias, ok? Então você poderia ganhar um tempinho, olha, um tempinho legal. Ao invés de fazer esse raciocínio todo, você poderia já ter pulado essa etapa e já ter ido para a questão. Beleza? Claro que aqui eu não vou fazer isso porque não faria muito sentido. Aqui eu quero construir esse raciocínio com vocês. E agora, gente, para poder matar a questão, eu vou usar a equação de Gauss. Um detalhe importante é que a equação de Gauss, ela é assim. O inverso da posição focal é igual ao inverso da posição da imagem mais o inverso da posição do objeto, né? Então ela é assim, ok, gente? Tá aí aparecendo para vocês. Só que lembrem-se que eu prefiro escrever com a vantagem de não ter que tirar o MMC, escrever isso aqui assim, ó. Na verdade, eu já tirei o MMC. Quando a gente escreve a expressão assim, a gente já fez esse processo de já tirar o MMC, já ter ajeitado. P vezes P' é igual a F que multiplica P mais P'. Aliás, gente, deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Jogo rápido, deixa aparecer para vocês aí.
Deixa eu voltar só uma coisinha aqui para vocês observarem comigo um detalhezinho importante que eu esqueci de falar conceitualmente, mas é bem jogo rápido. O fato disso aqui ter dado negativo, olha aí, então, deixa eu apagar só essa parte aqui, apenas para não ficar com muita poluição visual. Deixa eu apagar isso aqui e aí dizer para vocês o seguinte, o fato da posição da imagem ter dado negativo é por um detalhe que a gente já sabia, que a imagem, olha lá em questão, é uma imagem, deixa eu sair aqui da frente, é uma imagem virtual. Na verdade, gente, é aquela história do referencial de Gauss. Se isso não tivesse dado negativo, eu ia constatar que minha conta está errada. Então, por favor, fiquem ligados nisso. O sinal da posição da imagem, o sinal de P, linha, no caso, P', deixa eu sair da frente aqui para vocês verem. Se P' for positiva, é porque a imagem é real. Se P' for negativo, quer dizer que a imagem é virtual. Como a gente já sabia desde o início que a imagem era virtual, porque foi dito na questão, então a gente já sabia que o P' tinha que ser negativo mesmo, tinha que dar negativo. Ok, gente? Então fica ligado nisso. Diego, e o sinal de F mesmo? O sinal de F tem a ver com o fato da lente ser convergente ou divergente. Então, o sinal de F, lente convergente ou divergente. Uma lente com F positivo, uma lente convergente, positivo, F positivo. Uma lente divergente, o F é negativo. Ok, gente? Então, fica ligado nisso aí. Sempre, sempre, sempre ligado. E agora, terminando a questão, né? Sei que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas aquela história, eu sei que muita gente está assistindo também na velocidade 2, eu também faço isso, tá, gente? Então, vamos lá. O valor de P, se você quiser chamar de X, fica à vontade. Vamos chamar de X, tá? Já que eu já tinha anotado, então P vale X, P' vale menos 10X, o menos, porque a imagem é virtual. Tranquilo? O F, lembre-se que a questão desse que vale 10 é igual vezes X mais menos 10x. Então, já vou botar logo menos 10x aqui, tá certo? E aí, olha o que é que vai acontecer. Então, vai ficar menos 10x ao quadrado. Por quê? Porque vai ficar x vezes x, né? É igual a 10 que multiplica x menos 10x dá menos 9x, né, gente? E aí, minha gente, olha lá o que é que eu posso simplificar aqui. Eu já posso simplificar esse 10 com esse 10, ó, se você quiser. Eu também posso simplificar o sinal de menos. Na verdade, a simplificação seria como se eu estivesse multiplicando toda a equação por menos 1. E aí, multiplicando toda a equação por menos 1, esse menos que está aí na frente vai desaparecer. Então, vai ficar, então, x quadrado é igual a 9x. E aí eu posso simplificar o x quadrado, né, x vezes x. Eu posso simplificar um x desse, ó, com um x desse. Então, nós vamos ficar que o x é igual a 9 centímetros. E lembrem-se que esse x é exatamente a posição do objeto, ou seja, P é igual a 9 centímetros. Era o que a questão queria. Então, vamos voltar lá no gabarito para a gente poder encontrar essa resposta aí, tá certo, gente? Ver qual é o gabarito que dá para a gente os 9. Então, ó, só para vocês darem uma olhadinha aí, deixa eu sair da frente aqui, para vocês olharem a resolução da questão, ok? Usando a equação de Gauss, sem estresse nenhum. E aí, a alternativa que tem 9 é a letra A. Então, pessoal, muitas informações colocadas nesse vídeo, mas é aquela história, as informações, elas são válidas, são úteis, que você não necessariamente vai se deparar com uma questão igual a essa, mas você pode ter, a partir da resolução dessa questão, várias boas ideias para resolver outras questões, tá bom? Beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo. Não deixa de curtir aí, se você gostou, de compartilhar, de fazer parte aí do nosso canal, tá bom? Agradeço imensamente a vocês. Valeu!